Livro Coragem para Recomeçar, de Dave Leonardo. Capítulo 7. Não seja refém. Todos nós temos uma história. Um passado que carregamos como parte de nossas vidas. Não importa quem somos, todos colecionamos memórias daquilo que já passou. A soma dessas experiências, tanto alegres quanto tristes, revela o caminho que nos trouxe até aqui, ao hoje. Isso significa que, se pararmos para analisar e refletir sobre tudo o que vivemos, conseguiremos encontrar muitas explicações para a nossa realidade presente. Eu sei que muitos tiveram um passado difícil. Eu mesmo fui uma dessas pessoas. Nem todo mundo teve o privilégio de nascer em uma casa onde tudo o que se ouviria era palavras de bênção, ou até mesmo de presenciar um casamento saudável, sincero entre seus pais. Na verdade, é que mesmo nas melhores famílias, todos já passaram por experiências traumáticas em algum momento. Obviamente, uns viveram mais e outros menos, mas todos nós já experimentamos ou testemunhamos o fracasso e a dor, seja nossa ou de outra pessoa. A aflição faz parte da vida e é como diz o ditado, só não sente dor quem já está morto. Tudo isso não é novidade. A palavra de Deus já nos alerta de que as lutas fazem parte das nossas vidas. E é por conta disso que devemos sempre ser cuidadosos com o tipo de influência que nossas experiências passadas exercem em nossas vidas, pois, embora sejam parte de nossa história, isso não necessariamente significa que elas definem como tudo terminará. O nosso passado não determina o nosso futuro, a menos que decidamos lhe dar autoridade para isso. Tudo depende de como escolhemos lidar com o que passou. Se permitirmos que nossas dores passadas influenciem nossas escolhas para o futuro, estamos inconscientemente tirando as mãos do volante e deixando que nossos traumas direcionem o presente e o fim de nossa jornada. Dessa forma, acabamos nos tornando reféns daquilo que já aconteceu conosco. O problema é que, quando escolhermos trilhar o caminho, assumimos a posição de vítimas, em que tudo o que passa a acontecer na realidade é consequência do passado. Assim, sem perceber, culpamos a vida, as pessoas, a falta de oportunidades e ficamos tão presos às nossas justificativas baseadas no que já aconteceu conosco que não conseguimos enxergar a possibilidade de lutar por um futuro melhor. Não é só isso. Mas acabamos nos esquecendo de que, assim como somos responsáveis por estar onde estamos, somos também responsáveis por sair desse lugar. Agarrar-se às más experiências passadas é como tentar nadar em alto mar segurando uma grande rocha nas mãos. Nós podemos reclamar do mar ou até mesmo nos indignar com as pessoas que estão nadando perto de nós. Mas a verdade é que os maiores culpados pelo fato de estarmos afundando sempre seremos nós mesmos. Muitas vezes, nós nos apegamos tanto à nossa dor que não conseguimos enxergar que é justamente ela que está nos jogando para baixo. Diante disso, a única maneira de não sermos submergidos é deixarmos os traumas e as aflições de lado e começarmos a usar nossas mãos, que antes seguravam a rocha, para nadar em direção ao futuro que desejamos. Isso é o que conhecemos por autorresponsabilidade. Em outras palavras, é assumir a culpa pelas escolhas que nos trouxeram até aqui. Não apenas o bônus, mas também o ônus nas nossas atitudes, entendendo que somos os maiores influenciadores da nossa própria história e temos autoridade para escolher qual caminho seguir. Na maioria das vezes, temos muita facilidade em levar o crédito pelas coisas boas que já fizemos. Porém, ao nos posicionarmos com autorresponsabilidade, somos obrigados a reconhecer que, assim como os acertos são méritos nossos, os erros também. Somos os maiores responsáveis por estarmos onde estamos, seja para o bem ou para o mal. Da mesma forma, somos as únicas pessoas capazes de determinar os próximos passos que virão a seguir. Um dos textos bíblicos que mais fala comigo sobre isso está em Josué 24. Nessa passagem, Josué está falando com os filhos daqueles que haviam perecido no deserto e acabaram nunca entrando na terra prometida. A sua geração estava vivendo uma promessa que não fora entregue a eles, e sim a seus pais, que tinham sido libertos do Egito sob a liderança de Moisés, mas que, por conta de sua infidelidade, passaram 40 anos no deserto, até que finalmente morreram sem ver a promessa se cumprir.
Logo, essa geração que havia crescido no deserto sabia muito bem a razão de seus antepassados terem fracassado. Isso significa que, nesse processo, eles haviam entendido o que não fazer, caso quisessem viver as promessas de Deus em suas vidas. Da mesma maneira que o filho de um casal divorciado aprende que não fazer para que seu casamento dê certo, assim também Josué e o povo tinham compreendido os perigos da infidelidade ao Senhor. Entretanto, embora tivessem entrado na terra prometida, o coração de cada um deles ainda estava no deserto. Essas pessoas se tornaram reféns do passado, uma vez que permitiram que as experiências com seus pais determinassem seu comportamento e escolhas atuais. Eles estavam caindo no mesmo erro, quase como se estivessem fadados a isso, mas não perceberam que tudo não passava de uma mentira. O fato de ter acontecido antes não quer dizer que precisa acontecer de novo. Não é porque o casamento dos seus pais não deu certo que não podemos sonhar com uma vida conjugal saudável, por exemplo. Não somos reféns do nosso passado. Aquilo que nos disseram, nossas experiências anteriores e até mesmo o que aprendemos em casa não determina o nosso futuro. Apenas o nosso Pai tem o poder de nos definir. Porém, para acessarmos isso, precisamos ser autorresponsáveis e tomarmos as rédeas dos nossos destinos. E é justamente isso que Josué estava fazendo nesse trecho do capítulo 24. Antes dos versos 14 e 15, Deus usou Josué para lembrar ao povo a respeito de todos os livramentos que ele havia lhes dado, além da conquista da terra prometida. Todavia, assim que o Senhor parou de falar através da boca do guerreiro e este assumiu a fala, a ira tomou conta dele. Então, quase que de maneira sarcástica, ele lhes deu duas escolhas: seguir o Deus cujas obras eles haviam acabado de relembrar e já tinham testificado, ou trilhar o mesmo caminho de seus pais, que havia morrido no deserto. Em outras palavras, que Josué estava dizendo era: vocês só serão reféns do passado se quiserem. Não só isso, mas aquele discurso estava desafiando o povo a assumir a responsabilidade de suas próprias vidas, fazendo entender que tanto uma escolha quanto a outra teriam consequências. Nós só seremos reféns se escolhermos essa opção. Se alguém nos dissesse que seríamos um fracasso, isso só se tornaria realidade de fato se quiséssemos. Se o casamento dos nossos pais deu errado, só teremos o mesmo destino se optarmos por isso. Nós temos o controle das nossas escolhas e, por isso, temos liberdade para decidir pelo que desejamos, mas não podemos nos esquecer de que as consequências de cada uma delas virão de qualquer jeito. Muitas vezes, de forma automática, associamos consequências com coisas ruins, mas a verdade é que essa palavra por si só é neutra. Ou seja, os seus resultados podem ser tanto positivos quanto negativos. O segredo está na escolha do que fazemos. Isso significa que, se tomarmos as mesmas decisões de que já havíamos tomado antes, colheremos os mesmos frutos. Por outro lado, se fizermos nossas escolhas baseadas no Senhor, colheremos as suas bênçãos e viveremos o futuro que Ele tem reservado para nós. Eu me lembro de quando eu e minha esposa nos conhecemos. Assim que terminamos a nossa primeira conversa, eu sabia que iria me casar com ela. Na época, eu tinha 16 anos e me recordo de chegar em casa naquele dia e falar: mãe, eu conheci a mulher com quem vou me casar. Não sei explicar muito bem, mas eu tinha a convicção de que ela era a mulher da minha vida. Naquele tempo, eu trabalhava como estagiária em um banco e logo após ter conhecido a Paulinha, eu me lembro de estar almoçando com meus colegas de trabalho e contar a todos eles que havia conhecido a mulher que seria minha esposa. Começamos a conversar sobre isso, até que um funcionário do banco se aproximou de mim e disse: larga de ser idiota, se casar é a pior coisa que alguém pode fazer. Aos poucos, enquanto ele falava mal do casamento, eu e as pessoas ao redor passamos a ficar pesados diante de tantas palavras pejorativas. Foi quando juntei toda a coragem que tinha, que na época não era muita, e lhe perguntei: o senhor é casado? Não, divorciado, ele retrucou. Então rapidamente lhe respondi: nesse caso, quando eu quiser saber alguma coisa sobre isso, vou perguntar para alguém que tenha tido um casamento de sucesso. Às vezes, tudo o que precisamos é decidir parar de aceitar lixo. Às vezes, tudo o que precisamos é decidir parar de aceitar lixo.
não apenas os resultados de nossas dores passadas, mas também aquilo que recebemos de outras pessoas. Só porque aconteceu com os outros não quer dizer que acontecerá conosco. A escolha continua em nossas mãos. É exatamente por esse motivo que, se realmente queremos crescer e ver os sonhos de Deus se realizarem em nossas vidas, chega um momento em que precisamos abandonar o vitimismo e assumir a responsabilidade por nossas ações. Tantas vezes nós nos agarramos às dores do passado e à posição de reféns por serem lugares confortáveis. Vítimas não têm o controle nem da responsabilidade pelo que acontece em suas vidas. Isso quer dizer que, quando nos colocamos nessa situação, jogamos o encargo para os outros, nos posicionando como parte do problema e não da solução. E isso é o completo oposto de ser autorresponsável. Em contrapartida, é evidente que existem circunstâncias que realmente nos colocam nessa posição, querendo ou não. A vida tem suas surpresas e nem todas são agradáveis. Elas podem nos levar a situações em que de fato necessitaremos de assistência. Porém, por mais que tenhamos sido levados ao lugar de vítima, permanecer ali é uma escolha apenas nossa. Não importa se a vida nos derrubou. Podemos decidir ficar no chão, reclamando dessa queda, ou podemos nos levantar e seguir em frente, rumo aos sonhos de Deus para nós. Portanto, escolha ter uma vida plena e de sucesso e abrace todo o trabalho duro que vem com essa decisão. Assuma a responsabilidade, dedique-se, esforce-se para fazer com que isso aconteça. Todas as decisões têm seu preço, mas existem aquelas cujo preço vale a pena pagar. Lembre-se, Jesus nunca nos disse que seria fácil, mas prometeu estar conosco até o fim. Mateus 28. Diante disso, comecei a reparar em alguns sinais que deletam se estamos ou não vivendo como reféns do passado. O primeiro deles é a antecipação da dor. Em alguns momentos, passamos por experiências tão traumáticas que, por conta do receio pela dor que podemos sentir, é como se travássemos diante do menor vestígio de viver algo parecido com o que nos machucou. Isso acaba nos colocando em uma prisão que, se não tomarmos cuidado, pode nos levar a um ciclo vicioso que nunca mais terá fim. Quando isso acontece, é como se um único sofrimento nos fizesse sentir que passamos por 50 experiências traumáticas. Outro sinal de que estamos presos ao passado é quando baseamos a grande maioria de nossas decisões no medo. Medo de falta, medo de morte, de dor, medo de perder algum ente querido, medo do que as pessoas vão pensar e por aí vai. A grande questão é que algumas vezes pautamos tanto nossa vida no medo que seríamos capazes de qualquer coisa para nunca mais ter que passar por aquilo. Outro sinal de que estamos presos ao passado é quando baseamos a grande maioria de nossas decisões no medo. Medo da falta, medo da morte, da dor, medo de perder algum ente querido, medo do que as pessoas vão pensar e por aí vai. A grande questão é que algumas vezes pautamos tanto a nossa vida no medo que seríamos capazes de qualquer coisa para nunca mais ter de passar por aquilo novamente. Dessa maneira, começamos a agir de forma preventiva, deixando de arriscar tudo pela nossa felicidade e pela concretização dos planos de Deus em nossa vida. Em vez disso, acabamos sempre jogando na defensiva, com medo de não nos machucarmos outra vez. Na realidade, esse quadro tem nome e se configura como um dos maiores mecanismos de defesa dos seres humanos, a autopreservação. O instinto de sobrevivência do homem sempre buscará o conforto, a estabilidade e a segurança. Sendo assim, se algo nos machucou no passado, nosso cérebro automática e inconscientemente interpreta aquela situação como uma ameaça, passando a se certificar de que nossas decisões não nos levarão a encontrar esse algo novamente. Entretanto, por mais que esse instinto seja útil para nos proteger, ele também pode se tornar uma ameaça e imobilizar o verdadeiro crescimento, nos atrapalhando de deixar o passado para trás, que é justamente o que tem o poder de nos levar ao desenvolvimento pessoal. Isso porque, quando fugimos de situações adversas ou evitamos dores passadas, em vez de enfrentarmos as circunstâncias, por mais que elas doam, mesmo sem perceber, nos recusamos a amadurecer. O problema desse tipo de mentalidade é que, além de estagnar a nossa vida e continuar nos ferindo lentamente,
Ela tem suas raízes no medo, e Deus não opera no medo, mas por meio da fé, da esperança e do amor, sendo o maior deles o amor. Coríntios 1, 13. O medo é um dos maiores inimigos do recomeço, pois ele nos impede de voltar a sonhar, de arriscar, tentar algo novo. Pelo contrário, ele nos paralisa, nos estaciona na mesma realidade traumática e nos acovarda pelo resto de nossas vidas. Porém, Deus nos chamou para mais do que isso. Existe um caminho mais alto que o medo, o caminho do amor. Apenas quando entendemos o quanto somos amados por Deus, podemos finalmente vencer o medo, pois ainda que nosso passado nos garanta e alerte que iremos nos ferir novamente, se nos permitirmos ser transformados por essa revelação, passamos a dar espaço para que esse amor preencha o nosso coração. Por outro lado, isso não nos isenta da responsabilidade de vencer o nosso próprio medo. A escolha é nossa. Ou daremos ouvidos à autopreservação, que nos paralisa e impede de avançar, ou seremos autorresponsáveis e decidiremos lutar por um futuro melhor, abandonando o nosso passado. Se houver alguém que entendeu o princípio da autorresponsabilidade, foi Josué. Mesmo diante de um povo que constantemente demonstrava sua infidelidade ao Senhor, ele decidiu: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse líder não se importou com a escolha dos outros, nem com os traumas da geração passada. Ainda que todas as outras pessoas tivessem optado pelo caminho da idolatria e dado suas costas para Deus, ele já havia tomado a sua decisão e estava disposto a ir até o fim com ela. O guerreiro se recusou a ser refém tanto do que os outros diziam como do seu passado. Tudo é uma questão de escolha. Recentemente, eu e minha esposa assistimos a um filme que, em uma das cenas, havia uma criança que se escondia no quarto para chorar, enquanto seus pais brigavam na sala de estar. Na mesma hora, me lembrei de quando essa criança era eu. Refugiado em meu quarto, enquanto os meus pais discutiam. Mesmo novo, eu já havia perdido a conta da quantidade de vezes em que esse cenário havia acontecido em minha casa. Seria muito fácil para mim me dar por vencido e apenas aceitar que, se essa era a minha referência durante a infância e a adolescência, eu estaria fadado a repetir esse comportamento. Entretanto, isso não era a verdade. Eu sabia que poderia decidir por algo melhor. Eu podia escolher ser um pai melhor do que o meu pai, e você também pode. Graças a Deus e ao seu imenso amor, hoje podemos ter a convicção e a esperança de que não somos mais cativos do que já vivemos, mas livres. Algo me chama muito a atenção nesse versículo, é que a própria palavra nos garante que a submissão ao jugo de escravidão é uma escolha nossa. E isso é devido à obra redentora de Cristo na cruz, que nos possibilitou não apenas sermos livres do pecado, mas de tudo aquilo que nos aprisiona. Ele nos libertou do nosso passado para que pudéssemos ter um futuro. Nos livrou das nossas dores, ansiedade, depressão, medo, doenças, inseguranças e tudo que poderia nos roubar a alegria e a vida abundante que Deus planejou para nós e colocar em um cativeiro. Não sei se muitos pararam para pensar nisso, mas é interessante como a escravidão do pecado é em si uma submissão ao passado. Uma vez que a humanidade estava fadada a pagar o preço pelo seu primeiro erro, que aconteceu no jardim, estaríamos presos a isso até hoje, vivendo em função de algo que já aconteceu. Quando Adão e Eva comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou na criação. Mas com o sacrifício de Cristo, esse pecado passou a não ser mais uma sentença em nossas vidas. Não somos mais reféns de nossa antiga natureza, mas livres para escolhermos uma vida abundante ao lado de Jesus. João 10:10. Agora precisamos entender que nem toda decisão que tomamos para abandonar o nosso passado acontecerá automaticamente ou sem algum tipo de resistência. Toda vez que optarmos por algo melhor do que o que hoje temos, devemos estar preparados para lutar por aquilo que desejamos. A mudança não acontece da noite para o dia. E se não nos mantivermos firmes e constantes, não alcançaremos os nossos objetivos. Inclusive, muito provavelmente, voltaremos para o cativeiro do antes. Entretanto, por mais difícil que seja, a chave para que isso não aconteça conosco é confiar.
não em nossas forças, mas naquele que nos convida a abandonar o que passou e prosseguir para um futuro ao seu lado. Não existe passado obscuro demais ou prisão forte o suficiente para resistir o poder do nosso Deus. Ele é quem luta por nós. Quando você sentir como se não conseguisse escapar do seu passado, ou até mesmo quando a caminhada parecer complicada demais, tenha fé em quem é Deus e no que a sua palavra diz, porque isso é que nos garante a vitória. A Bíblia está repleta de textos que nos encorajam a adotar uma postura agressiva na luta por aquilo que Ele tem reservado para nós. E o melhor disso tudo é que a nossa vitória é certa. Não por nossa própria força, mas através do poder de Deus. Da mesma forma que Davi derrotou o gigante Golias na força do Senhor dos Exércitos, assim também nós venceremos os nossos traumas do passado e daremos mais um passo rumo ao recomeço de nossas vidas. Sempre que penso nisso, eu me lembro da passagem de Lucas 5. Naquela época, quando alguém era diagnosticado com lepra, exilavam-no de sua cidade, já que essa era uma doença extremamente contagiosa. Como se não bastasse, essa enfermidade era associada diretamente ao pecado, o que fazia com que a pessoa contraísse lepra fosse automaticamente estigmatizada como pecadora e impura. Isso quer dizer que a realidade que aquele leproso de Lucas 5 havia vivido nos últimos anos era provavelmente de muita dor e sofrimento. E isso o afetava tanto no âmbito físico, pois a lepra era uma enfermidade terrivelmente devastadora. Isso quer dizer que a realidade que aquele leproso de Lucas 5 havia vivido nos últimos anos era provavelmente de muita dor e sofrimento. E isso afetava tanto no âmbito físico, pois a lepra é uma enfermidade terrivelmente devastadora, quanto no emocional, por conta do isolamento da sociedade. Ele carregava em si o peso de alguém que fora amaldiçoado por causa do seu suposto pecado, o que estava fadado a passar o resto de seus dias longe das pessoas que amava, até o momento em que foi encontrado por Deus. Sim, o Salvador o curou de sua lepra, mas muito mais do que isso, ele libertou do seu passado e o permitiu recomeçar sua vida. Ao curá-lo, Jesus mudou toda a sua realidade, pois a partir dali ele não mais poderia retomar ao leprosário, uma vez que estava saudável. Além disso, não seria mais taxado de pecador, já que a lepra havia sumido. Algo curioso que imagino a respeito dessa história é que depois de tudo o que havia feito, o mestre ainda mostrou a direção certa que o homem recém-curado deveria seguir, visto que, ao que tudo indica, ele provavelmente não sabia mais o que fazer ou para onde ir depois daquele milagre. Afinal, nem este, nem o restante dos leprosos tinham perspectivas de que aquela sentença de morte algum dia mudaria. Assim como ele, muitas vezes não sabemos para onde ir, mas temos convicção a respeito de onde não podemos voltar. É dessa maneira que precisamos nos livrar do nosso passado. Ainda que não tenhamos certeza do que o futuro nos reserva, sabemos quem está conosco pelo caminho. Portanto, decida recomeçar de fato como uma folha em branco. Você não é refém das suas feridas, de sofrimentos ruins, dos históricos negativos ou traumas de que um dia possa ter vivenciado. Você pode escolher ser e fazer diferente. E hoje o meu convite é para que você descubra o poder da autorresponsabilidade, abandone tudo o que é velho e decida ir em direção ao novo de Deus. Pois é como Coríntios 2 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Coríntios 2, 5, 17. E aí? Gostou do capítulo 7? Então, se você gostou, comente, deixe seu like, e compartilhe com um amigo. E se gostar mais ainda, se inscreva no canal. Olha, vou deixar um pequeno spoiler. O capítulo 8 está maravilhoso.